Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Precisamos acolher nossas crianças trans. Reboot de Queer as Folk impressiona positivamente. Número de pré-candidaturas LGBTQIA+, cresce 76% em um mês. Quinta-feira, 28 de julho de 2022. Hoje é Dia Mundial de Combate à Hepatite e Dia do Chocolate ao Leite. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. A travesti teve um job de última hora, mas a gente está aqui para segurar as pontas uma das outras, sim. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no IG Queer. Famílias lutam para acolher e combater ataques às crianças trans. Publicado em 25 de julho de 2022 por Rafael Nascimento. A população trans é a mais invisibilizada da comunidade queer e este problema se agrava ainda mais quando falamos das crianças e adolescentes trans que, sim, existem. No contexto em que estamos inseridos no momento, em especial em um país como o Brasil, que não lida de forma acolhedora com a comunidade LGBTQIAP+, para as crianças e adolescentes essa discriminação social é ainda mais agravante. A sociedade tem mais dificuldade de debater o assunto quando envolve menores, de forma clara e saudável, mesmo que estudos científicos comprovem que a identificação de gênero ocorre em precoce idade. Isso foi o que aconteceu na família da escritora e ativista pelos direitos trans infanto-juvenis, Tamires Nunes, de 33 anos. Sua filha Ágata, hoje com 7 anos, expressou sua vontade de transicionar o gênero com menos de 4 anos. Desde muito pequena, minha criança demonstrava um grande desconforto com as atividades tipicamente masculinas, brinquedos, roupas e qualquer menção a ela enquanto menino. Não gostava e se chateava muito. Começa o relato da escritora. Só conseguimos compreender a profundidade e importância desse incômodo quando, com 3 anos e 11 meses de idade, ela começou a verbalizar algumas frases como: "Mamãe, se eu morrer hoje, posso nascer uma menina amanhã? Mamãe, seria tão mais legal se eu tivesse nascido menina, eu seria feliz. Mamãe, me chama de filha só hoje, só pra eu ficar feliz?" Relata. O primeiro passo foi o atendimento psicológico, que não foi positivo no início, já que logo a família se deparou com a primeira experiência de transfobia. Buscamos inicialmente uma psicóloga que foi transfóbica. Ela falou que a culpa era de nós, pais, que não sabíamos educar um filho homem. Depois conseguimos encontrar uma profissional que nos ajudou e acompanhou todo o processo de transição da nossa filha, além do ambulatório Amigos do Hospital das Clínicas de São Paulo, que nos acolheu também. Explica. Tamires tem um perfil no Instagram que usa para compartilhar a rotina da família e debater assuntos voltados à transgeneridade infanto-juvenil. A conta foi criada para a divulgação do livro Minha Criança Trans, que não obteve apoio de editoras para publicação. Mesmo sem ser escritora, resolvi escrever um livro para tentar ajudar outras famílias em seus processos, mas também para expor à sociedade o quanto a transgeneridade infanto-juvenil é um processo natural da criança e do adolescente, e o quanto a família precisa de apoio e afeto. Afirma a escritora, que explica que a rede social foi uma saída para a divulgação do livro. Infelizmente não encontrei apoio de editoras para a publicação. Tive que fazer o empréstimo e autopubliquei, mas não consegui colocar o livro para venda em nenhuma rede de livrarias. Daí surgiu a ideia de criar um Instagram para ser um possível canal de vendas. Conta. Na contramão de todo o amor e acolhimento que Tamires e sua família recebem no ambiente virtual, também ocorrem ataques e transfobia nos comentários e mensagens privadas. A escritora comenta que, inclusive, foi necessário acionar a delegacia para resolver alguns episódios de violência. Não posso negar que recebo muito carinho nas redes sociais, mas na mesma proporção recebo ataques e ameaças dos mais variados possíveis. Algumas vezes já tive que fazer registro de ocorrência, mas eu não deixo o medo me paralisar, pois eu tenho uma criança que precisa de mim, do meu amor, e que eu lute por ela até o fim. Afirma a mãe.
Imprescindível a leitura completa da matéria, então link na descrição, você já sabe. As existências das nossas crianças trans são dos temas mais difíceis de debatermos em sociedade em relação às nossas comunidades. E como é que a gente lida com temas sensíveis? Falando sobre eles, jogando luz sobre essas questões. Por isso é tão importante que você conheça essas histórias. Não deixa de visitar o Instagram da Tamires e da sua família. Se puder, leia o livro Minha Criança Trans. A Tamires também fala do ambulatório do Hospital das Clínicas e já falamos algumas vezes do trabalho de excelência que os ambulatórios do HC realiza. Então dá um Google aí nos ambulatórios caso você precise de alguma ajuda, porque certamente você encontra lá um grupo de trabalho pronto para te dar um suporte, te encaminhar. Se você não for de São Paulo, dá uma entrada lá também, porque pode ser que eles tenham trabalhos online, né, já que o HC é em São Paulo, mas não deixa de procurar não, porque o Hospital das Clínicas faz um trabalho incrível. E a gente precisa falar sim das nossas crianças trans, porque a gente sabe, a maioria de nós, né, o que é viver uma infância sem podermos ser. O tanto de carências, de ausências de vivências que a gente carrega para a vida adulta e que nos fazem falta, então a gente precisa providenciar que as crianças sejam as crianças que elas são. Isso vai fazer toda a diferença no futuro das nossas comunidades. Deu no Cine Pop. Reboot de Queer as Folk impressiona por narrativa pungente e um elenco estelar. Publicado em 22 de julho de 2022 por Thiago Nola. A indústria do entretenimento nunca teve representatividade considerável em relação à comunidade LGBTQIA+, e quando resolvia apostar em personagens que fugissem do padrão cis-heteronormativo, normalmente falhavam em capturar a complexidade de tais pessoas, transformando-as em meros escapes secundários ou alívios cômicos que viviam à sombra de um protagonista aceito pela sociedade. Com o passar dos anos, esse cenário de desprezo foi mudando e, ainda que tenhamos um longo caminho pela frente, as coisas começaram a ganhar mais expressividade. E nos anos 2000, uma série foi de suma importância para explorar a cultura queer, Queer as Folk. A produção, tanto norte-americana quanto inglesa, serviu como divisor de águas para essa minoria social que não se sentia dignamente vista nas telas. E mesmo que não contemplasse a diversidade sexual que hoje vemos, serviu como avanço considerável para levar as pessoas a entenderem que a diferença deve ser aplaudida e não diminuída. Agora, a Peacock resolve se manter na linha de reboots e remakes que vem dominando o cenário do entretenimento contemporâneo e canaliza esforços para uma versão mais atualizada do clássico show. E garanto para você que o resultado, apesar dos óbvios deslizes, é absolutamente incrível, recheado de reviravoltas e de mensagens que vão para além do espectro político e ideológico, abrindo espaço para que as relações queer e as experiências individuais dialoguem com o que enfrentamos dia após dia. Se em 2022 a luta pela igualdade vem ganhando mais voz, é claro que isso seria transportado para o universo de Queer as Folk. Temos, por exemplo, Mingus, Finn Nargas, uma pessoa não binária aspirante a drag queen que está no ensino médio e que é arrastada para um chocante evento em sua estreia como performer. Brody, Devin Way, que abandona a faculdade de medicina para retornar para casa e tentar descobrir quem é e o que realmente quer para seu futuro. Ruthie, Jess James Kittle, uma professora de língua inglesa que acabou de ter 2 filhos ao lado de Char, CG, mas não consegue abandonar os traumas de um passado distante e dos múltiplos problemas que enfrentou e continua enfrentando sendo uma mulher trans. Julian, Ryan O'Connell, irmão mais novo de Brody, que tenta se reconectar com ele, mas percebe que a tarefa não é tão simples quanto parece. Noah, John Sibili, ex-namorado de Brody que lida com luto, depressão e vício em drogas. E vários outros. Todos eles, movidos por vontades diferentes e visões de mundos distintas, nutrem de uma linha em comum que mudou suas vidas para sempre. Apesar de não estarem no mesmo lugar, a balada mais famosa do local, Babylon, se torna alvo de um atirador que mata várias pessoas e ecoa os contínuos crimes de ódio sofridos pela comunidade queer. A cena em questão, que conclui o episódio piloto, é feita com tanta pungência e necessidade para compreendermos que a realidade não é uma colher
de Açúcar que Stephen Dunn, showrunner e produtor, aliado a uma equipe talentosíssima, não precisa mostrar o que aconteceu, e sim induzir o espectador a compreender e a premeditar os eventos futuros. O reboot de Queer as Folk contraria as nossas expectativas ao se apresentar como uma ótima série. Mesmo que não chegue aos pés do original, a produção permite um outro olhar sobre a experiência LGBTQIA+, no mundo em que vivemos, e merece nossa atenção pela condução cautelosa, bela e impressionante de Dan e um elenco estelar. Ai, Gabi, só quem viveu Queer as Folk sabe, hein? É, gata. Eu que fui uma jovem camponesa no início dos anos 2000, sei o quanto essa história, sim, cheia de falta de representatividade, só com gente branca, uma história de elite, mas o quanto foi importante termos uma narrativa sobre um pedacinho que fosse da nossa realidade, das nossas vivências, dos nossos amores, das nossas dores, das nossas angústias. Pela primeira vez não éramos só o alívio cômico, ou só a história triste, ou só sobreviventes do período da AIDS, sabe? Então, cheio de problemas, mas sim, Queer as Folk foi um ponto importante na dramaturgia de mainstream sobre as nossas vivências. Eu tô bem curioso pra esse reboot que tá prometendo ser mais diverso. Vamos ver se cumpre essa promessa ou se é só mais um "acho que a esquerda vai gostar". Deu no Gay Blog. Número de pré-candidaturas LGBTQIA+, cresce 76% em pouco mais de um mês. Publicado em 24 de julho de 2022 por David Pazzato. As eleições de 2022 terão um número maior de LGBTQIA+, disputando um cargo político. Só entre os meses de junho e julho, houve um aumento de 76% no número de candidaturas de pessoas dessa comunidade, de acordo com uma pesquisa realizada pelo programa Vote com Orgulho. Os dados ainda identificaram um crescimento de quase 100% na oferta de candidatos e candidatas trans, que passaram de 27 para um total de 55 pré-candidaturas. Foram 222 pré-candidaturas na comunidade LGBTQIA+, identificadas pelo Vote com Orgulho para as eleições deste ano. Os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking. São Paulo ocupa o topo em número absoluto de candidaturas, 42. De acordo com o Vote com Orgulho, as candidaturas são, em sua maioria, identificadas como de esquerda, 136 delas, e centro-esquerda, 39. Já entre os extremos, há uma baixa projeção, 19 nomes na extrema esquerda e 2 na extrema direita. A direita e centro-direita somam 5 pré-candidatos e pré-candidatas às eleições deste ano. Entre as candidaturas LGBTQIA+, 87% possuem ensino superior completo ou incompleto. 40 nomes têm pós-graduação, 29 mestrado e 8 com doutorado. Já os poderes aquisitivos são variados. 30% recebem acima de R$ 4,1 mil ao mês e 40% até 2 salários mínimos. Tony Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI+, diz que o simples lançamento das candidaturas LGBTQIA+, não é garantia de inclusão. É fundamental que as organizações democráticas estabeleçam estratégias de ações para enfrentar a violência política e apoiar o direito à representatividade de nossas candidaturas nos espaços de poder, declarou ao Congresso em Foco do site UOL. Sim, vai ter na descrição do episódio, sim, o link pro Vote LGBT e pro programa Brasil de Todas as Cores, porque a gente é insistente, a gente é chata. Abafa. E a gente quer que você vote com consciência de que o Congresso precisa ser tão progressista quanto Lula lá, porque senão vai ser outro quiprocó. Eu não quero o revival de 2016 não, pois Geraldo Alckmin, não é mesmo? Galerinha, vamos entrar num consenso aqui? Esse aumento de candidatura já é resultado da militância de todos nós, do quanto estamos falando sobre nas nossas redes sociais, do tanto que estamos nos empoderando enquanto comunidades. Exatamente. E eu que sou a reclamona do rolê de que as gays não querem falar sério, só querem close e biscoito, não estou errada, inclusive, mas eu tô aqui, e como eu, temos outras gays também que querem close, biscoito e falar sério também. Se liga, hein? Tem a Sapatão, tem
tem as bi, tem as trans, tem as travesti, tem as não-binárias, tem as pan, tem as inter, tem as aro, tem as ace, tem comunidade pra caramba. A gente é 10% do PIB desse país. Eu sou fina, querida. A gente é 20 milhões de brasileiros, porque teu cu, IBGE, né, 2% é teu cuzão. Se dane, cansei. E a gente tem que estar representado de lá. Esse aumento nas candidaturas é uma vitória do cacete, é muita coisa sim, mas a gente tem que eleger essas candidaturas. Olha o Monolito. A gente tem que seguir militando, convencer nossas famílias, nossas pessoas amigas, aliadas a votarem nas candidaturas progressistas e naquele esqueminha. LGBT+, mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas de periferia, trabalhadoras, pessoas de corpos plurais, gente da gente. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, e ontem, dia 27, foi inaugurada a estátua de Marielle Franco no Buraco do Lume, na praça em que ela subia no seu banquinho, ligava o microfone na caixa de som e simplesmente prestava contas do seu mandato. Poderosíssima como a espada de um samurai. A estátua foi esculpida pelo artista Edgar do Vivier. Não, o sobrenome não é uma coincidência, ele é pai do Gregório do Vivier. Eu tô passada. E a placa colocada junto à estátua diz: mulher negra, favelada, LGBTQIA+, e defensora dos direitos humanos. Vereadora do Rio de Janeiro eleita com 46.502 votos, brutalmente assassinada em 14 de março de 2018 por lutar por uma sociedade mais justa. Esta escultura só foi possível graças a uma campanha de financiamento coletivo do Instituto Marielle Franco, que contou com o apoio de 640 pessoas. Eu sou porque nós somos. Filosofia africana Ubuntu. Marielle Franco, 1979-2018. Ontem foi aniversário dessa leonina babadeira, de quem eu tenho um orgulho gigante de ter sido eleitor, de ter votado nela em 2016. Ela é exemplo de um monte de coisas que muitos de nós sabemos, mas em especial de que nós podemos votar certo, sim. Marielle é semente. Marielle presente, hoje e sempre. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, eu mesmo, que também apresento juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede ativista de vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E amanhã teremos Bia Carmo nos trazendo as notícias aqui no nosso Bom Dia, então vem que vem, amiga. Eu tô de volta na segunda e não vou te dizer pra me visitar lá no meu arroba não, porque eu tô no momento introspectivo, então não tô tendo muita coisa pra dizer não. Mas eu tô bem ali, né? Amanhã a gente te espera aqui a partir das 6 da manhã. Beijo.